Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Felipeira, o Peido Molhado, ou como você quiser me chamar, visto que eu não tenho um nome fixo ainda. E hoje eu tô trazendo aqui a review do Super Mario Odyssey, que apesar de ser um jogo com 7 anos de idade, isso passou um pouco rápido, eu só tô fazendo a review agora porque eu só tive acesso ao jogo agora. E já adiantando desde o início, a review não vai ter spoilers que possam comprometer muita experiência. São mais coisas que foram mostradas no trailer e que provavelmente você já viu em algum lugar. Dado esse aviso, acho que já podemos começar a review. Na E3 de 2017, a Nintendo anunciou um novo jogo 3D do Mario. Desde 2002, a franquia não recebia nenhum jogo no estilo do Mario 64 ou Mario Sunshine. No caso, um coletatom com os mapas sandbox, né? Meio semi-aberto. Até tivemos o Mario Galaxy 1 e 2, que apesar de serem jogos muito bons, eles não seguem a mesma fórmula criada anteriormente, né? Eles seguem um estilo bem linear e não passam a sensação de que você controla a aventura. Claro que nesse meio tempo não tivemos jogos ruins. A série New, apesar de ser extremamente repetitiva e não ter inovado em quase nada, ela é muito boa até. Os jogos são divertidos. O Mario 3D Land e o Mario 3D World são ótimos também, né? Dispensam apresentações. Porém a questão é, o Mario 3D com foco na exploração era algo em falta. Porém isso mudou no lançamento desse jogo. Parando com a historinha e indo falar do jogo em si, acho que o correto é começar pela história dele. Dessa vez, o jogo já começa na batalha do Mario contra o Bowser, em cima da Airship. O objetivo dele é o mesmo, capturar a Princesa Peach. Mas dessa vez ele já preparou todo o casamento antes mesmo de conseguir raptar ela. Ele já tá até vestido de noivo. Ao decorrer da luta, o Bowser manda um ataque novo. Ele pega a cartola dele e lança ela com tanta força ao ponto de ela acertar o Mario e fazer ele sair voando para outro reino. Isso mesmo, ele sai voando por causa de uma porrada de uma cartola. Ignorando o fato do Mario ter acabado de sair voando pelos ares, nós nos deparamos que estamos em um reino diferente do normal, Cap Kingdom sendo mais exato, onde os habitantes são chapéus fantasmas. Ignorando isso, aqui o Cap, que é esse carinha que tá tentando acordar o Mario, encontra ele inconsciente aí. Depois do Mario acordar, eles começam a bater um papo e descobrem que o Bowser também raptou a irmã do Cap, que é a Tiara, para colocar na cabeça da Princesa Peach. Como eles têm o mesmo objetivo em comum, que é resgatar as suas colegas, eles partem na jornada para derrotar o Bowser. E da história do jogo é só isso, não tem muito o que dizer sobre. Ela só tá aí pra ninguém falar que não tem uma história mesmo. Antes de eu passar pro próximo tópico, eu quero falar um pouquinho sobre o Cap, visto que eu não vou ter outra oportunidade de falar a respeito dele. Apesar do Cap passar o jogo inteiro em cima da nossa cabeça e ser descrito como um companheiro do Mario, ele é muito mais uma mecânica semelhante ao Flood do Mario Sunshine do que realmente um parceiro. Ele mal tem diálogos e quando ele fala são em momentos bem específicos. Apesar disso, a adição que ele tem para a movimentação do Mario é realmente significante. Novamente se assemelhando ao Flood no Mario Sunshine. Ele muda muito e a movimentação do jogo depende dele. Indo para um dos pontos mais fortes do jogo, se não o mais forte, agora eu vou falar sobre o gameplay. Além de quase todo o arsenal de movimentos do Mario estar presente nesse jogo, como pulo triplo, mortal, se jogar de barriga, wall jump e até rolar no chão estilo spin dash do Sonic, o Mario também tem a ajuda do Cap, estendendo ainda mais o moveset dele. Agora ele pode fazer movimentos como o double jump, que é bem útil por sinal. E você pode estar até pensando, mas tem movimentos que nos jogos anteriores a gente nem sequer usava. E nos jogos anteriores é verdade. Eu nunca entendi para que servia a rasteira no Mario 64, por exemplo. Porém aqui é o contrário. Todo o moveset do Mario acaba sendo útil pelo menos em algum momento do jogo. Seja para alcançar um lugar mais alto, para ir mais rápido, ou até para pegar uma lua. Sempre dá para encaixar um movimento diferente do moveset dele e mudar um pouquinho a gameplay. Para não dizer que todos os movimentos, absolutamente todos eles são úteis,
Alguns movimentos que você faz tacando o cap não são tão úteis assim, porque podem ser só substituídos por movimentos que são executados mais fáceis. Porém, mesmo assim você vai acabar utilizando eles em algum momento ou outro do jogo. Agora falando somente da movimentação do Mario em si, esquecendo o cap, essa com certeza é a melhor movimentação que o Mario já teve. Ele controla tão bem e pula na medida certa. Tudo ocorre de forma extremamente natural. A forma como o Mario controla é simplesmente perfeita. Em nenhum momento do jogo eu senti que eu morri por conta de um erro dele, por conta de estar mal programado, da aceleração estar errada. Sempre consegui perceber que o erro foi meu, e não da movimentação do jogo. Esse é o tipo de jogo que é gostoso só de você ficar andando por aí e pulando de um lado pro outro. O Mario controla muito bem. Eu sei que eu já repeti isso muitas vezes, mas essa com certeza é a melhor movimentação que o Mario já teve de todos os jogos. Isso deve ser algo difícil de aceitar para as pessoas da velha guarda, mas todos nós sabemos que essa é a evolução definitiva da fórmula do Mario 64 ou Mario Sunshine. Apesar do Mario controlar tão bem, aqui nesse jogo não controlamos somente o Mario. Graças à nova mecânica do cap, conseguimos lançá-lo em algum objeto ou animal, obviamente não são todos eles, e conseguimos possuí-los. Isso não soa tão bem em voz alta, principalmente lembrando que é um jogo da Nintendo. O termo que ela usa oficialmente é capturar, mas convenhamos, você não está capturando ele, né? Quer dizer, você entra dentro do corpo dele, tira ele do controle e isso é capturar? Não. Mas deixando isso de lado, antes de eu jogar o jogo, eu vi essa mecânica de captura e eu pensava que ela não era grande coisa. Era só um negócio para atrair o público, para chamar a atenção. E eu joguei o jogo e eu não poderia estar mais errado. A mecânica de captura é muito interessante e legal. E é muito divertido você poder controlar inimigos que você via em outros jogos. Por exemplo, se você capturar alguma, você não vai ter só a aparência de Goomba. Você realmente vai ser um Goomba. Você vai ter peso de Goomba, aceleração de Goomba, altura, tudo igualmente ao Goomba. Isso pode fazer a mecânica parecer um pouco chata, mas é porque o Goomba não é um bom exemplo. O jogo está repleto de transformações novas e inimigos novos também, que eu não vou citar porque eu não sei o nome, mas tem alguns bem criativos. E também tem os inimigos antigos, que você também pode capturá-los. Tem o Bullet Bill, tem o Chinchomp, aquele peixe vermelho, e entre outros. Inclusive, eu queria dar destaque para a transformação de Hammer Brother. Foi bem divertido me vingar de todos eles, os enchendo de marretadas. Falando um pouco a respeito da mecânica de viagem do jogo, aqui utilizamos a nave do Cap, a Odyssey, que está no título do jogo. No começo dele ela tá toda velha, caindo aos pedaços, mas com o poder das Power Moons, ou somente luas para as pessoas preguiçosas, no caso eu, nós conseguimos a restaurar completamente. Porém ela precisa de combustível para viajar, e aí vem a outra função das luas. Como elas são idênticas às estrelas do Mario 64 ou Shine Sprites do Mario Sunshine, as duas acabam servindo como combustível, fazendo esse o objetivo do jogo, achar mais delas para conseguir chegar até o Bowser. Ao contrário dos jogos anteriores, as luas estão em todos os locais do jogo e são pegas com bastante frequência. Para você ter uma ideia, em reinos maiores a quantidade de luas pode chegar até 50 delas, enquanto no Mario 64 uma fase normal tinha mais ou menos umas 7. Eu vi algumas pessoas dizendo que o jogo ter muitas luas pode ser prejudicial, e o fato do jogo ter mais de 800 luas acaba fazendo esse argumento ser mais convincente. Porém a graça do jogo é essa. Todos os mapas, sem exceção, me deixaram com vontade de descobrir o restante deles. Em nenhum momento eu me senti desinteressado pelo jogo. Todos eles são repletos de segredos, novos inimigos para possuir e até uma cultura própria. Ao contrário do que muitos pensam, a graça do jogo não está em coletar todas as luas e partir pro final. A diversão dele está na jornada. Sim, esse papinho de que o verdadeiro tesouro é a jornada é bem paia, principalmente para mim que sou um fã de One Piece, mas esse ditado é que melhor descreve o jogo. Se você só quiser pegar 100 e poucas luas que são necessárias para zerar o jogo, você vai achar ele raso. Agora se você realmente explorar o jogo e ver o que ele oferece, verá que esse jogo é incrível. Ele define o que é aventura, e provavelmente é o melhor do gênero, pelo menos dos últimos anos. Inclusive, há um argumento que pode fazer essa crítica ser inválida, e até acabar mudando ela de ruim para melhor. A quantidade de luas abundante pode ser secretamente um seletor de dificuldade. Se o jogador for uma criança pequena e não tão capaz de explorar os segredos do jogo, somente as luas da campanha principal já são suficientes para zerá-lo. Agora se o jogador for mais velho, os desafios mais avançados do jogo provavelmente vão acabar o atraindo, fazendo com que ele acabe pegando mais luas.
E caso o jogador seja um true gamer e queira desfrutar 100% do conteúdo presente, o jogo vai te recompensar por cada cantinho que você descobrir. A decisão de ter muitas luas pode não ser só mais uma adição com o intuito de ter muito conteúdo no jogo, como também pode ser uma decisão de level design. Agora falando de uma coisa que eu não vi ninguém dando muito destaque, é para a arte desse jogo. Ele é simplesmente lindo, todos os modelos são muito bem feitos, principalmente do Mario, ele com certeza é o mais bonito da série. As animações dele e de todos os outros personagens é bem fluida, tudo parece um desenho animado, e em diversos momentos da minha gameplay eu só deixei o Mario parado para ver as animações dele. Esse jogo é repleto de detalhes pequenos como esses, que aos poucos vão fazendo qualquer coisa do jogo se tornar única. Além dos personagens serem bonitos, a ambientação desse jogo é fantástica, e os cenários são repletos de detalhes. Tem alguns mapas que são pequenos, porém esse tamanho é facilmente compensado com a infinidade de coisas que tem para fazer. Um ótimo exemplo disso é o reino de New Donk City. Apesar da cidade ser pequena, dá para gastar fácil umas 2 horas e meia coletando tudo que tem nela. E antes que você pense que a exploração se limita somente às ruas, você está muito enganado. Você pode explorar o bueiro, alguns edifícios e até o topo de todos os arranha-céus. Todos esses ambientes são cheios de personagens com diálogos interessantes e novas luas para coletar. Inclusive, falando rapidamente das paisagens, elas são lindas. Em muitos momentos eu simplesmente parei para analisar algum lugar. Seja uma atração do reino que estamos ou apenas um lugar com boa iluminação. Em resumo, os ambientes desse jogo são muito bonitos. Quase todos os lugares daqui poderiam facilmente virar meu wallpaper da área de trabalho. Inclusive vale a pena dar uma olhada em vídeos do YouTube desse jogo rodando em emuladores em 4K. Fica ainda mais bonito. Porém o que mais me surpreende em relação às paisagens não é nem o fato delas serem muito bonitas ou os gráficos, não. O que mais me surpreende é o fato de estar rodando no Nintendo Switch. Que magia que a Nintendo fez para isso rodar no Nintendo Switch! Eu sei que para hoje em dia esses gráficos não são tão impressionantes, visto que a gente tem outros jogos mais bonitos que lançaram depois, mas a gente tem que lembrar que esse jogo tem 7 anos. E, inclusive o processador do Nintendo Switch não é um processador de 7 anos atrás, é o processador de 9. Ele foi lançado em 2015, quase 10 anos. Sem contar que esse jogo lançou no início do Nintendo Switch, ou seja, tecnicamente era para os devs estarem aprendendo a mexer no aparelho e não já fazer magia nele. No fim das contas, Super Mario Odyssey conseguiu se tornar o meu jogo favorito do Mario, pelo menos da série 3D. Eu amei esse jogo do início ao fim. Em nenhum momento eu me senti desinteressado. Ele é aquele tipo de jogo que quando você não tá jogando ele, você tá pensando nele. Se eu tivesse que dar uma nota pra esse jogo, com certeza seria um 11 de 10. Isso mesmo, acima do limite. Ele criou um hype colossal na época, e alguns até tiveram medo de colocar muita expectativa e acabar se frustrando depois. Porém foi o contrário. Mesmo com a expectativa lá em cima, esse jogo conseguiu entregar até mais. Se você tiver a oportunidade, jogue-o, mesmo que saia caro. E é isso, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixa aquele likezinho. E se você puder, compartilha com um amigo. Eu sei que é meio chato pedir isso, mas um youtuber pequeno depende do algoritmo para crescer. E fazendo isso o YouTube entende e recomenda para mais pessoas. Obrigado por assistir até aqui e tchau.